Bom, muito bem. Então vamos iniciar o nosso debate. Então, como esse debate está sendo filmado, vai ser postado no portal História, no Facebook e também no site do História Já. Vamos explicar que a gente está na escola Professora Paulina Rosa, cidade de Hortolândia. Nós estamos no 8º ano A e trabalhando o tema Primeiro Reinado Brasileiro, né, governo de Dom Pedro I. E dentro desse assunto a gente está fechando essa aula, né, essa situação de aprendizagem, um debate sobre os sistemas monarquia e república. A gente vai hoje levantar os aspectos positivos e negativos. Né? A Ayla está como a nossa filmadora oficial, vai filmar depois os objetos que vocês fizeram, os membros que vão participar desse debate. A gente vai iniciar agora com a representante da República, que vai expor os lados positivos aí do seu sistema de governo. Boa sorte, Ana. Pode começar. A República nada mais é do que um sistema democrático, ou seja, o direito do povo de poder escolher um candidato que irá representar a população. A República é um sistema de governo muito simples. Não é apenas o presidente da República que governa, que manda no país. Nos estados nós temos os governadores, nas cidades os prefeitos, temos a Câmara dos Deputados, senadores, juízes e muito mais. Na República nós dividimos a verba para todas as cidades. E cada cidade divide sua verba em saúde, educação e segurança. Hoje em dia a República é muito evoluída, principalmente no sistema de eleição. Uma das datas mais importantes na República foi o dia 15 de novembro de 1889, que foi a proclamação da República, onde Marechal Deodoro Fonseca criou um governo provisório, onde ele seria nosso primeiro presidente da República, que ficou 5 anos no poder. Na República não podiam votar naquela época crianças, mulheres e analfabetos. Mais pra frente, no dia 31 de março de 1964, houve um golpe militar, onde os militares governavam o Brasil. A chamada ditadura militar, que durou até 1985. Hoje em dia, nossas eleições são mais simples. Hoje nós temos o nosso poder de eleger os candidatos, que ficam no poder em tempo determinado, de 4 em 4 anos. O voto é direto e por meio de urnas. Antigamente eram as urnas de papel e hoje as urnas eletrônicas. O sistema da República tem cargos temporários, cada cargo com seu tempo determinado. E é isso que a gente chama de República. Que palmas para Ana. Bom, aqui a gente tem a faixa do presidente da República. A faixa. Se quiser chegar mais perto, filma pra gente a faixa, todos os detalhes da faixa que eles conferem sobre a casa. Aqui nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui o martelo do sistema judiciário. Foi o martelo da justiça. E aqui o hino da independência. E vamos aproveitar que a gente está falando de república e chamar o pessoal que vai apresentar o cartaz, as imagens para a gente que vocês selecionaram. Bom, a primeira imagem nós temos a nossa atual presidente do Brasil, a Dilma Rousseff. Em seguida a gente tem a moderna e atual urna de eleição. E aqui é o símbolo que representa a República.
Aqui temos Marechal Deodoro da Fonseca, que foi um militar político brasileiro, proclamador da República e foi o primeiro presidente do Brasil. Aqui temos Getúlio Dornelles Vargas, que foi um advogado, político brasileiro, líder civil da Revolução de 1930, que deu fim na República Velha e foi o grande criador da Petrobras. E aqui temos Floriano Vieira Peixoto, que foi um militar político brasileiro, foi o primeiro vice-presidente e o segundo presidente do Brasil. Começou a presidir o Brasil dia 23 de novembro de 1891. E aqui temos a bandeira antiga que não chegou a ser aceita pelos positivos. Pelos positivistas, né? Ok, palmas para as meninas. E agora a representante da monarquia, a Melissa, vai fazer o seu trabalho. Bem, quando se fala em monarquia, já vem na cabeça das pessoas aquela monarquia absolutista, onde quem manda é o rei e praticamente o povo não tem voz. Mas não é bem assim. Existem vários tipos de monarquia, até mesmo um tipo de monarquia que elege o seu próprio monarca, que seria a monarquia eletiva. Bem, existem vários pontos positivos em uma monarquia, como por exemplo, a monarquia é uma forma de governo moderna e eficiente, e das 12 economias mais fortes do mundo atual, 8 são monarquias. Bem, o monarca sendo vitalício, ele pode inspirar e conduzir um projeto nacional com obras de longo alcance e longo prazo. Bem, o monarca ele não tem interesse em interromper os projetos de seus antecessores, pois ele faz parte deles antes mesmo de subir ao trono. Bem, o Brasil, enquanto ainda era uma monarquia, ele era considerado um país de primeiro mundo, junto com Estados Unidos da América, Inglaterra e a Alemanha. Se nós tivéssemos continuado com a monarquia, os sucessores de Dom Pedro II teriam sido apenas 3. O parlamentarismo autêntico só pode ser feito com a monarquia, pois o monarca ele é suprapartidário e tem relação equânime e tem posição equânime em relação aos partidos. Bem, o monarca ele é um símbolo da nação personificada. Sua tradição traz a tradição histórica e lhe dá unidade e continuidade. Bem, uma das monarquias mais utilizadas na atualidade é a monarquia constitucional, que é uma monarquia onde o rei e a rainha regem de acordo com uma constituição, que é um plano de governo escrito. A Constituição diz os poderes legislativos que o monarca pode exercer, e o rei e a rainha devem respeitar esses limites. Bem, os monarcas constitucionais geralmente reinam em cooperação com o parlamento, que é eleito, o que significa que essa forma de governo anda junto com a democracia. E é isso. Pausa. A coroa que a gente fez, ela meio que exposta como se ela estivesse em um museu, que eles colocam aquela caixa de vidro. E a capa, que é como um adorno para o rei ou rainha, o monarca, em questão. E é isso. Agora os cartazes da monarquia vai explicar as imagens, pode melhorar. Aqui nós temos Dom Pedro I sendo aclamado pela multidão após ele ter proclamado a independência. Aqui nós temos a foto oficial do casamento do príncipe William com a Kate. Aqui são os objetos da realeza.
aqui são um exemplo da monarquia constitucional. Dom Pedro I, rei Filipe IV, e aqui são as principais monarquias do século XXI. Adversário nessa atividade, né? Na verdade, não é bem um adversário porque todo mundo ganha, porque vocês vão aprender outro regime, vocês estudaram o regime de governo e vão aprender, estão aprendendo alguns pontos do outro regime de governo. Bom, até esse momento, muito bom, vocês defenderam o sistema de vocês mostraram os objetos que representam o regime de vocês, e agora vamos então para as perguntas. Quem pergunta primeiro é a Ana. Ana, pode fazer essa pergunta para monarquia e vocês vão ter 30 segundinhos aí para discutir a resposta. Quando estiverem prontos para responder, a Elissa vai levantar a mão. Pode falar. Na monarquia, os cargos são hereditários, portanto, estão sujeitos a crises familiares e frequentemente necessitam de uma regência temporária que vida para o cumprimento da ideia, sobre a qual a monarquia se sustenta. Se qualquer um, independente de ser da família real ou não, pode exercer a função do governo temporariamente, enquanto o herdeiro não está pronto para assumir, porque não poderia fazê-lo sob um caráter permanente e regular. Ou seja, se um monarca é especialista em governar, por que a necessidade de que seu cargo seja hereditário? Quem tem repita a pergunta? Não precisa, então vocês têm 30 segundinhos aí. Vocês podem levantar se for o caso, podem discutir o assunto, mas é rapidinho, tá? De 30 a 1 minutinho. Pelo que eu entendi, Ana, a pergunta que você fez está relacionada a quando um monarca ele não está pronto para governar, você tem um chefe provisório, né? Se tem um chefe provisório, por que esse chefe não fica então permanente, né? Ok, vamos lá, ouvindo a resposta da Melissa. É hereditário porque os filhos ou os parentes mais próximos que vão ficar com o cargo, eles são preparados, eles estudam para isso. E pode ser que, por exemplo, uma pessoa que fique com esse cargo temporariamente enquanto o sucessor não está pronto, não tenha isso, não tenha esses estudos, não tenha essa preparação. Perfeito, pergunta devidamente respondida. Agora é a vez de vocês da monarquia mandarem aí, fazerem a primeira pergunta para a Ok. Você poderia me explicar por que os partidos são, entre aspas, inimigos entre alguns estados ou até mesmo entre os próprios participantes de um partido? Repita, Ana. Se você poderia me explicar o porquê existem partidos inimigos entre estados ou até mesmo entre os próprios participantes de um partido? Ok, Ana. Pelo que eu entendi, a sua pergunta está relacionada às inimizades, aos conflitos de ideias, né, que existem entre os partidos políticos. Pois alguns países eles têm um poder maior.
Eles são mais populosos e podem querer não concordar, às vezes, com alguns inimigos, alguns partidos rivais. Bom, eu acho que na resposta ainda ficou um pouquinho falha essa questão aí do conjunto de ideias. Então, eu vou tentar responder para você. As pessoas pensam diferente. E dentro de um sistema republicano é assim como é em qualquer parte do mundo. Então, cada partido político defende, tem uma própria ideologia. E como um outro partido tem uma outra ideologia, é natural que haja esse confronto de ideias. Bom, então agora é a vez da República fazer a segunda pergunta para a monarquia. O cargo governamental monárquico é hereditário, portanto, não há garantia de que o governante terá um bom sucessor. E se o seu herdeiro se demonstrar incapaz ou mesmo débil de exercer o cargo? O cargo governamental monárquico é hereditário, portanto, não há garantia de que um governante terá um bom sucessor. E se o herdeiro se demonstrar incapaz ou mesmo débil de exercer o cargo? 30 segundos. Agora é a mesma situação da outra pergunta. Eles são preparados para isso e se haja alguma intervenção, o conselho ou as pessoas do governo, eles vão procurar um próximo sucessor. Como assim? Explica um pouco melhor. Por exemplo, tivemos o caso do Príncipe Charles ter se casado com a Lady Di. Ele seria o sucessor de Elizabeth, agora não vai ser mais. Então, eles estão procurando um outro sucessor e isso pode ocorrer. Então, não é necessariamente respondendo a pergunta de vocês que tenha que ser aquele que foi teoricamente escolhido. Eles podem rearranjar e inserir uma outra pessoa da família para ser próxima ao governante. Ok, pergunta devidamente respondida. Agora vocês que perguntam. A Standard & Poor's atualmente deu o Brasil como um país mal pago. Vocês acham que isso é... auxiliando, mal pagador. Isso, mal pagador. Mal pagador. Vocês acham que isso é consequência do governo de vocês ou as pessoas não estão tendo condições? A Standard & Poor's atualmente deu o Brasil como um país mal pagador. Vocês acham que isso é consequência de um governo mal feito ou as pessoas que não estão ajudando, não estão colaborando com isso, não estão tendo condições? Só para auxiliar vocês, essa agência, que ela é uma agência aqui, ela mede o grau de confiança que os países têm. Então, o Brasil atualmente, no atual governo, está com um grau de confiança baixo. Ele foi considerado um mal pagador. Tá? Então, a pergunta dela está relacionada nesse sentido. Isso tem a ver com o sistema de vocês, o sistema de república ou com as pessoas. Pode responder. Bom, o poder de eleger candidatos vem do povo. A população que escolhe um candidato que acha que seria bom para representar a população. Bom, o fato dela estar sendo mal vista porque a população não escolheu os adequados candidatos para representar o país. Ok, entendi. Então você está dizendo que, na verdade, não tem a ver o sistema e sim a pessoa que está governando, que não está governando de uma forma, vamos dizer assim,
adequada. E por isso que o Brasil está se prejudicando em alguns sentidos, né? Pergunta devidamente respondida. Agora vem a última pergunta, que, aliás, é a última, né? Já é a última, né? E agora vocês fazem para a monarquia. O monarca, por ter nascido em berço de ouro, nunca saberá como é ser pobre. Sendo assim, como ele poderá representar quem vive na pobreza, posto que nunca sofreu seus efeitos em própria pele? Última resposta. Bem, como, por exemplo, agora no momento, ninguém aqui foi um monarca ou algo do tipo, mas a gente sabe como funciona. Ou seja, um monarca vai saber como funciona a parte pobre e vai saber solucionar os problemas dela. Mas, porém, também existem conselheiros, que nem todos nasceram também em berço de ouro, que podem ajudar nessas questões. Então, está informando que o rei não governa sozinho. Ele é assessorado por conselheiros, por exemplo, que podem ter um pouco mais de experiência, né, em ter talvez vivido ou estado com pessoas mais pobres. Ok, resposta considerada. Agora, última pergunta de vocês para a República. Bem, se vocês pudessem ter um mandato de 4 anos, como é o padrão, o que vocês acham que poderia ser mudado para que o Brasil saia da crise que ele se encontra? Como os cargos são temporários, vai mudar muito os presidentes. E como eles têm bastante conselheiro, têm deputados, têm senadores, eles vão conseguir investir muito em a saúde, a segurança e a educação do país. Então vão ter muitas mudanças de governo. Então pode, assim, melhorar a situação do Brasil. Bom, no caso da pergunta, né, direcionada, foi o que vocês fariam enquanto governantes, né? O que vocês fariam enquanto governantes? Aí vocês responderam como se a situação fosse os políticos que resolvessem, não vocês enquanto políticos, né? Pode fazer algum comentário. Mas, por exemplo, se o país muda muito de rumo, mudanças drásticas geram tempo. E 4 anos eu acho que não seria o necessário para isso. Você exerceu o direito da réplica, então ela pode fazer o último comentário como tréplica. Mas aí você não pode fazer mais um comentário após a fala dela. Mas se quiser comentar, vocês podem comentar. Para mudar o país, pode sim ocorrer uma reeleição do mesmo candidato. E ele pode ficar pelo menos 8 anos no poder, arrumando o país, fazendo mudanças.
Então, ok, devidamente respondido. Então o tempo ele pode passar de 4 para 8 anos, então é um tempo mais aceitável em termos de período longo, né, para poder mudar alguma coisa. 4 anos realmente, não que seja muito curto, mas 8 anos é pouco, né? Então existe mais possibilidade de projetos a longo prazo. Bom, gente, então a gente está chegando ao fim do trabalho de vocês, né? É um trabalho que vocês se dedicaram bastante, né? Quero que a Ayla filme, né, todos vocês, né, os detalhes, as coroas, as roupas que vocês vieram especificamente para esse trabalho. Então, hoje a gente trabalhou história de uma forma diferente. A gente trabalhou como se fosse realmente um julgamento, né? Como se fosse, na verdade, um debate com esses dois tipos de governo em destaque. E acho eu que vocês não vão esquecer tão cedo o que é monarquia e o que é república, né? E essa era a proposta da atividade. Então, eu vou pedir até para ela encerrar a filmagem com vocês, batendo palma para vocês mesmos, que vocês merecem.